e chegou aí uma série de comédia dinamarquesa na Netflix, do nada grávida. A gente vai comentar tudo no vídeo de hoje, então fica aqui no vídeo. Já de antemão eu quero pedir perdão pra vocês por conta da minha voz. Já não é das melhores, mas hoje em especial tá daquele jeito, porque a gripe chegou por aqui, mas eu não queria deixar vocês sem vídeo. Então vamos comentar aí tudo que aconteceu nessa primeira temporada. E a gente conhece aqui a Nana, ela que trabalha ali fazendo fertilização. É um trabalho bem complexo, afinal de contas você está mexendo com os sonhos das pessoas. É claro que é aquela felicidade quando dá certo, mas também é uma tristeza muito grande quando todo o procedimento, que já é muito doloroso, acaba dando errado. E no meio disso tudo, daquele trabalho, a gente vê que ela é muito dedicada, é bem sucedida, é uma referência ali na clínica em que ela trabalha, mas ela descobre que ela mesma tem um curto prazo para poder ter filhos. Ela está com 37 anos e tem aí aproximadamente até 6 meses para poder engravidar, ou ela não conseguirá mais ser mãe. E é claro que aquilo é um choque para ela, seria doloroso para qualquer pessoa que deseja ser mãe, especialmente porque ela não tem ali nenhum parceiro, nenhuma expectativa para ter filho naquele momento, mas ela tem essa vontade muito grande também de ser mãe. E se torna ali um choque descobrir que ela tem tão pouco tempo para poder fazer isso, uma janela muito pequena para fazer as coisas darem certo. E é no meio de toda essa crise, depois dessa descoberta, ela está cheia de coisas na cabeça, que ela reencontra o Matias. Eles já namoraram no passado, as coisas não terminaram muito bem, é bem nítido que ela gosta dele, que ele também tem um sentimento por ela, mas ele tem um certo receio, porque no término deles, ele meio que culpa ela, se sentiu abandonado, então ele ficou com uma ferida aí grande nesse relacionamento que eles tiveram. E tem todo aquele clima do reencontro, e aí que ela tem ali uma noite com a Simone, que é sua grande amiga, elas bebem bastante, e ela tem a brilhante ideia, ali óbvio, né, gente, bem alterada, de usar o material dele. Afinal de contas, quando ela encontra ele, ela descobre que ele estava fazendo uma doação ali na clínica, então ela usa o material dele e se fertiliza. E aí é claro que isso daí ia dar um monte de problema, ela fazendo tudo aquilo ali nas escondidas, e no dia seguinte as coisas já caem sobre ela ali, sobre a Simone. Eles acham que o local foi invadido, a Simone é meio que culpada por não ter fechado direito, não ter colocado alarme e essas coisas, e aí fica todo aquele climão. E é nesse momento que ela precisa tomar a primeira decisão, contar a verdade do que aconteceu, que ela bebeu, que ela fez e tudo mais, que a Simone não tinha culpa de nada, ou então esconder isso. E aí ela usa a autopreservação, e eu acho que muitas pessoas, na verdade, fariam o mesmo que ela. Tentariam passar ali o pano, tentariam esconder o que realmente aconteceu, e foi isso que ela fez. Inicialmente ela pensava que não seria nada grave, eles vão achar que foi invadido aqui, mas tudo bem, eu vou tentar passar um pano nessa situação e vou tentar consertar as coisas. E nesse meio tempo ela começa a se envolver com o Soren, que passa a trabalhar lá na clínica. E é claro que isso também teria suas complicações. Eles ficam juntos, é até divertido, mas ela não sente nada aí de especial por ele, quando ela percebe que está grávida do Matias. E aí é claro que ela pensa, para poder consertar toda essa situação, a melhor ideia é eu ficar com o Matias, e aí eu engravido, né? Finjo que eu engravidei dele nisso, e depois eu finjo que eu tive meu filho prematuro. Só que ela tenta se encontrar com o Matias e tudo mais, ele fica meio enrolando, não dá muito certo, e aí as coisas só vão de mal a pior. Porque depois disso, ela descobre o porquê o Matias não queria ter esse relacionamento com ela. As coisas ficam mais sérias na clínica, porque eles percebem que teve ali um material roubado do Matias, e ela já fica tensa porque era uma situação complicada, porque o Matias fez essa doação porque ele está com câncer, ou seja, roubar o material dele poderia ser perigoso e reduzir as chances dele de ter filhos futuramente. Ela descobre isso, chega a conversar com o Matias e percebe que é por isso que ele não quer começar um relacionamento com ela, ele não está pronto nesse momento, está passando por muitas coisas. E pra mim aí se inicia uma série de erros dela após isso. Porque após esse meio término, né, o Matias meio que diz que não pode ter esse relacionamento com ela, ela, ao invés de pensar, sei lá, vou ter que ser mãe só mesmo, ou então vou contar a verdade pra ele, não. A melhor ideia que ela tem é começar a se envolver com o Soren, gente. Então ali as coisas
se complicam demais nesse momento. Ela começa a tomar uma série de atitudes erradas, ela conta pra Simone que está grávida e ela não pensa em nenhuma desculpa melhor, sei lá, inventar que não sabe quem é o pai, que se relacionou com mais de uma pessoa ou que não queria falar sobre isso no momento. Não, ela fala que o pai é o Soren, que é a pessoa que a Simone sabia que ela tinha dormido, e ela admite ali que não tinha ficado com o Matias. Ou seja, é claro que isso ia dar muito errado, porque a Simone e o Soren trabalham lá, então uma hora isso ia vir à tona e ela nem tinha a intenção do Soren ser pai da criança e sabia que era errado. Então, para consertar as coisas, ela começa a se envolver com o Soren mesmo sem ter sentimentos por ele, enfiando ele em toda essa história, cogitando que ele poderia ser o pai, né? Assumir a criança pensando em ser dele, que poderia vir a ter algum sentimento por ele se continuasse ficando com ele. Eu acho que aí ela errou bastante, porque ela foi meio irresponsável com isso. Ela não pensou nos sentimentos do Soren, na questão de fingir que ele era o pai de um filho que não é dele, fazer ele passar por toda essa responsabilidade. Claro que ali ela não tinha decidido nada ainda se ia fazer isso, mas ela cogita isso e começa a se envolver com ele novamente, mesmo sabendo que já estava grávida do Matias e de tudo que ela fez, e também sabendo que ela não tinha sentimentos por ele. Mesmo assim, ela já tinha dado meio que um fora nele, enrolando, também não foi sincera, tinha enrolado, porque quando o Matias reaparece e ela tem essa esperança de fazer ele assumir o bebê, né, de parecer que ela engravidou dele, e ela simplesmente não quer mais saber do Soren, para de ficar com ele, começa a enrolar, e ele percebe que ela não queria levar pra frente aquilo ali, eles não tinham um relacionamento, mas ele percebe que ela está enrolando pra eles não ficarem juntos. Ela tenta lá ficar com o Matias, descobre essa história do câncer, ele dá ali, não chega pra lá nela, não vai rolar, e aí ela volta a ficar com o Soren de novo, tipo, é a opção que eu tenho pra ser o pai do meu filho. Então eu acho que ali faltou uma responsabilidade da parte dela, ela não pensou nos sentimentos dele, ela não pensou na situação como geral, ela cogitou enfiar ele no meio dessa situação, assumir uma paternidade ali que não era dele, de forma abrupta, e sem contar essa questão que ela mesma não tinha sentimentos por ele e começou a se envolver com ele pra ver se alguma coisa acontecia e ainda mentiu pra Simone, gente. Então ela tomou aí uma série de atitudes equivocadas e aí já tava aquela confusão quando o Matias reaparece querendo ficar com ela e dar uma nova chance pra eles. Ele tinha ficado magoado no passado, então ele tem um pezinho atrás, mas ele gosta dela e ela também gosta dele, então ela fica toda feliz. Eles têm uma conversa muito importante nesse momento, que ele deixa claro sobre querer ter filhos e demonstra querer ter filhos naquele momento, está preparado para isso. E ela tinha toda a oportunidade para contar o que tinha acontecido e ela não conta. Só que é nesse momento que, enquanto eles estão ali, as coisas ficam piores dentro da clínica, porque a Simone é demitida. A situação que começou parecendo pequena, apenas uma invasão, foi se agravando muito, porque eles descobrem que houve aí o roubo do material do Matias, que já era grave, afinal de contas, se ele quisesse ter filho depois com outra pessoa, poderia ter menos chances por conta disso que aconteceu. Também acontece a troca de material na inseminação de outra pessoa, porque ela fez aquela confusão, deixou as coisas caírem. Então já tinha muito problema e por conta disso a chefe dela ali precisou demitir a Simone. Afinal de contas eles precisavam responsabilizar alguém para aquilo ali não prejudicar muito eles na mídia, para a notícia não ser espalhada de forma muito negativa para a clínica. Então ela precisou demitir a Simone, é um momento bem triste. E aí a Simone, naquela tristeza que só, acaba contando pro Soren sem querer sobre a gravidez e tem aquele confronto ali. Ele vai lá questionar a Nana, que ela não tinha contado nada pra ele, o Matias tá junto, e ela se vê naquela situação em que ela perde todo mundo. Ela meio que nega pro Soren ali, que fica com raiva, vai embora, não quer mais saber, se cansa desses joguinhos dela, porque como eu disse, ela meio que jogou bastante com ele. Tô ficando com você, aí depois, não quero mais encontrar, e tava ficando com o Matias. Aí o Matias não quer mais, ela volta com ele, começa a se envolver com ele, aí de repente ela tá lá fora beijando o Matias, sem assim, tudo bem, ela não tinha nenhum relacionamento com o Soren, mas ao mesmo tempo, eles estavam ficando, conversaram sobre a vida, até sobre a questão de ter filhos, e aí depois ela tava lá fora beijando o Matias e tudo mais, aí vem essa confusão de filho, e o Soren falou, não, é muita dor de cabeça pra mim, eu não quero participar disso não. E o Matias também fica sem entender nada. Como assim? Você tá grávida, a gente tá conversando aqui agora sobre ter filho e você não me conta nada? Como assim, né? E aí eu acho que ela errou bastante também. Eu fiquei com um pouco de raiva dela nesse momento, porque eu acho que ela poderia ter contado pro Matias nesse momento. Olha, aconteceu isso, isso e isso. Ele já tinha demonstrado ali que gostava dela, que queria ter filho e que queria ter filho meio que naquele momento, que pra ele tava tudo ok. Então eu acho que ela perdeu a oportunidade de falar com ele ali. Acredito que ele não denunciaria ela nem nada assim. Ela poderia ter dito, eu escondi pra eu não ser prejudicada no trabalho, minha carreira, sei lá o quê.
E aí ela poderia ter falado, só que ela não fala nada. Ela entra e descobre que a Simone foi demitida e tem um momento bem intenso entre elas, porque a Simone foi demitida e percebe que a Nana estava mentindo, que foi ela quem roubou e tudo mais, estava escondendo. E ela também tem a oportunidade ali de contar pra ela, olha, aconteceu e tudo mais. Acredito que a Simone também não denunciaria ela, assim como não fez, porque ela tinha descoberto a verdade ali e não conta pra ninguém. Ela só esperava que a amiga dela fosse sincera. Claro, né, gente, que como amiga ela também esperava que a Nana assumisse a responsabilidade para que ela não fosse demitida. Afinal de contas, se a minha amiga vai querer o meu mal injustamente, só que ali ela pede a verdade e a Nana mente. E a gente percebe que ela está muito acostumada a mentir. Ela meio que criava uma vida fictícia para os pacientes, mentia sobre ter filhos, sobre a família dela. Era uma forma ali dela confortar os pacientes e ao mesmo tempo fazer eles se sentirem mais próximos dela, sentissem que ela entende o que eles estavam passando. Então ela acostumou a mentir sobre essas coisas e ela achava que não tinha nada a ver, afinal de contas estava dando certo, ela se sentia bem próxima dos pacientes, eles confiavam muito nela. E é depois de todas essas mentiras que vem que ela percebe que essa mania dela de mentir realmente era prejudicial, ainda que ela tivesse tão acostumada, isso não era legal, essa vida que ela ficava inventando para as pessoas. E naquele momento a Simone fica super chateada. Eu acho que a Simone foi uma personagem importante porque ela era grande amiga da Nana ali, então elas tinham os momentos delas juntas, ela dava um certo apoio para ela. E é claro que ela fica muito triste porque ela descobre que ela tá mentindo, ela não quer contar a verdade e não quer protegê-la, né? Porque ela poderia ter assumido a culpa, já que agora realmente o problema entornou, né? Tudo bem ela querer esconder ali no primeiro momento por receio, por achar que ela poderia controlar a situação, mas ali já estava mais que evidente que a situação estava fora de controle, já tinha se espalhado, já tinha tido consequências e a Simone tinha sido demitida, então era o momento dela falar e ela não fala nem mesmo pra Simone. Depois disso ela percebe que ela está totalmente sozinha, afinal de contas o Soren não quer mais saber dela, o Matias ficou chateado, a Simone ficou chateada e aí ela tenta assumir a culpa ali, só que meio que pelo alarme e tudo mais, e aí a chefe dela, que é um amor de pessoa, porque vamos combinar que talvez outra pessoa já teria demitido a Simone, já teria tomado providências. E ela fica ali super tranquila, e é claro que ela não quer demitir a Nana, porque ela era muito importante ali na clínica, tinha muitos pacientes, então seria toda uma complicação, e essa confissão não é suficiente. Então a Nana percebe que realmente ela teria que contar mais do que isso, o que aconteceu, e finalmente ela assume a responsabilidade, conta da efeminação e de tudo o que aconteceu. E aí é claro que mesmo a chefe dela sendo um amor ali com ela, precisava demiti-la e aí recontratar a Simone e tudo mais. E aí a gente tem aquele momento bonito em que ela procura a Simone, pede perdão, e aí a Simone perdoa ela, né, de certa forma ali, dá uma oportunidade pra ela. É claro que a mentira de um amigo dói bastante, especialmente nesse caso em que seu amigo sabia que aquela mentira te prejudicaria a ponto de você ser demitida, e a Simone já tinha expressado várias vezes o receio de ser demitida, como ela precisava do emprego, mas ali naquele momento ela decide perdoá-la. E aí a Nana começa a tentar resolver as coisas. Ela conta a verdade, ela faz as pazes com a Simone, ela tem uma conversa com o Soren ali que realmente agora ele tá tipo, chega, né, depois de tudo que aconteceu, realmente a melhor solução é não me envolver com você. E temos ali o final, quando ela procura o Matias, e aí fica no ar o que vai ser, né, mas como eu disse pra vocês, eu acredito que ele não é uma pessoa que denunciaria ela, e ele já deixou bem claro a vontade de estar com ela e também de ter filhos, então eu acho que ele vai ficar até animado. Claro que foi uma loucura, o que ela fez foi super irresponsável, porque eles não estavam juntos e ela não sabe se ele ia querer ter um filho com ela e tudo mais, mas depois que eles já conversaram e ele já meio que expressou essa vontade, eu acho que apesar da surpresa, ele vai ficar feliz de estar com ela e também de ter o filho com ela, de poder ter o bebê dele que ele quer ter. Então, eu acho que no fim das contas vai ser algo positivo pra ele, porque quando eles têm aquela conversa, ele resolve dar uma nova chance pra ela, ele expressa que quer ter essa família com ela. Então, apesar dela ter feito tudo isso debaixo dos panos e com mentiras, eu acho que no final ele vai compreender e vai ficar até feliz com isso de certa forma, porque é melhor do que a decepção de
vê que ela estava se envolvendo com ele e talvez grávida de outra pessoa e mentindo. Aí acho que ele vai entender um pouco toda a mentira e claro que foi muito irresponsável, gente, uma loucura, não passando pano pra isso. Mas acho que como ele quer muito ter filho e também gosta bastante dela e tem esse plano de ter uma família com ela, né, tinha esse plano pelo menos, acho que vai acabar sendo aceitável pra ele tudo isso que aconteceu por conta dos sentimentos e dos sonhos e tudo mais, então ele vai acabar passando por cima da loucura completa e irresponsabilidade do que ela fez. Então, basicamente foi isso, né? Como eu disse, ela teve uma série de atitudes que não foi legal. A série mostra bastante as consequências da mentira aí. E vemos, como eu disse, até mesmo que ela tinha esse hábito de mentir no consultório para as pessoas e tudo mais. E no fim ela percebe que isso não era legal. Ela até fala com a Simone, chega das mentiras, chega de tudo isso, chega de assumir uma outra vida. No final das contas, a gente vê que parece que ela só tinha uma satisfação profissional, mas que ela não era feliz na vida dela mesma. E por isso ela se escondia atrás de tantas mentiras e contava isso para várias pessoas, para os pacientes, para todo mundo. E ela percebe que isso realmente é prejudicial, ficar mentindo, inventando histórias e que não é mais essa a vida que ela quer. E olha onde essa mentira levou ela, foi criando mentiras maiores e no final das contas a amiga chegou a ser demitida e ela chegou a perder ali todo mundo que estava ao seu redor. E agora ela tenta ali refazer, reconstruir as coisas depois de tudo isso que aconteceu. Lógico, gente, conta pra mim nos comentários se vocês gostavam dela com o Matias, com o Soren. Eu confesso pra vocês que eu acho que ela foi muito injusta com o Soren. Como eu disse, ela ficou com ele, ele foi super legal com ela, mas aí depois que o Matias aparece, ela, tchau, começa a ignorar ele, porque ela queria ficar com o Matias pra ele se tornar o pai do bebê, né, pra poder ela fingir que engravidou dele. Então ela começa a ignorá-lo, não é sincera com ele. E depois que o Matias fala com ela que não vai rolar, que ele não quer um relacionamento, ela corre de novo pro Soren, começa a ficar com ele de novo. Aí o Matias reaparece de novo, ela vai e beija ele lá na frente da clínica, tipo, tô nem aí mais pro Soren, nem lembrou que ele existe. Então eu acho que realmente ela aí não pensou nada nele, não foi legal com ele. E é muito claro que ela tem um sentimento ali pelo Matias, apesar de todo o passado ali que eles tiveram, ela tem um sentimento por ele, ele tem um sentimento por ela. Então dá pra ver que era algo ali que eles tinham e que ele tinha um pé atrás por conta da doença e também por conta do passado deles, mas que ele também tem um sentimento por ela. Mas deixa pra mim se vocês queriam que ela ficasse com o Matias, com o Soren, o que vocês acharam disso tudo, se vocês acham que ela foi longe demais com todas essas mentiras. Até o momento desse vídeo, a série não foi renovada para uma segunda temporada. Ela tem aquele finalzinho ali, deixa em aberto a reação do Matias e como vão ser as coisas. É claro que dá pra gente imaginar, então se a série foi encerrada aqui, eu acho que não fica tão em aberto assim, óbvio. Ela não chegou a falar com ele, mas a gente consegue imaginar como será essa conversa. E eu particularmente acho que eles ficariam juntos, ou pelo menos ele iria sim querer assumir o bebê e tudo mais, e ia acabar perdoando ela com o tempo. Então acho que dá pra gente ter uma ideia aí do que se passaria depois disso. Mas ao mesmo tempo, se a série for renovada, a gente pode ver como ficaram as coisas, se os dois ficaram juntos, talvez aí mais da gravidez dela ou dela com o bebê, e poderiam vir novos dilemas a partir de então. Vocês querem uma segunda temporada? Acham que já foi suficiente? Afinal de contas, o nome da série está muito ligado aqui à primeira temporada. Mas talvez aí numa próxima poderíamos ver mais questões sobre a gestação, complicações, novos dilemas em toda essa história, ou até mesmo, quem sabe, ela com o bebê e as complicações após isso, todos os dilemas. Poderia ter coisa aí realmente pra vir, mas ao mesmo tempo, como eu disse, caso não aconteça, eles conseguiram contar bem ali a história na primeira temporada, apesar daquele finalzinho aberto, a gente consegue ter uma ideia que ela foi ali pra resolver as coisas e que ela vai contar a verdade. Não esquece, é claro, gente, de se inscrever aí no canal e ativar as notificações para vocês não perderem nada que sai por aqui. Se vocês gostaram dessa série ou do vídeo, deixem um joinha para divulgar o conteúdo para mais pessoas. Ative as notificações para não perder nada, especialmente se vocês querem ver mais vídeos de séries como essa por aqui. Então é isso, galera. Tchauzinho!